Carta segundo escreveu Tiago, capítulo 4, verso 4. Vai nos dizer: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Bom, essa é uma palavra de alerta para nós. E Tiago, inspirado por Deus, vai nos escrever sobre isto. Ele nos faz uma pergunta, mas ele usa um termo um tanto quanto forte: adúlteros. Mas é uma verdade que muitas das vezes a gente se encontra nela. Quando a gente vive uma vida de amizade com o mundo e logo se tornando inimigo de Deus, somos adúlteros, traidores. É forte, mas é a verdade. Dói, mas é a verdade. Vivemos num mundo com um propósito. Cristo nos chamou para um propósito. O propósito para o qual Ele nos chamou é para anunciar o Teu reino, proclamar o Teu reino, nos confins da terra. Isso começou com os apóstolos. Os apóstolos estavam lá no alto de Jerusalém, foram revestidos do poder de Cristo, através do Espírito Santo, e começaram através de Pedro, pregando a primeira mensagem. Após esse acontecimento, mais de 3.000 almas se convertem a Cristo, através daquela mensagem, a mensagem do reino. Antes disso, Jesus disse: vocês serão a minha testemunha. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele vai dizer: vocês serão a minha testemunha, as minhas testemunhas. E não só em Jerusalém, mas em todo o mundo. E essa palavra nos alcança, e também Deus, Cristo, faz assim em nós. Desde quando nós conhecemos Jesus, então esse propósito foi colocado na nossa vida. E nós temos essa missão de anunciar o reino de Cristo aonde formos. Para isso que fomos chamados. Fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para viver o fruto do Espírito e não as obras da carne. É interessante isso. Exatamente, eu me torno amigo do mundo quando eu vivo as obras da carne. Quando eu vivo exatamente como o sistema, que o mundo, na verdade, que é o sistema mundano, o sistema ímpio, o sistema anti-Deus. A gente sabe que esse mundo, ele jaz na mão do maligno. Ele faz o que bem entender, debaixo da permissão de Deus. A gente sabe que os maiores poderes, governantes, a mídia, na sua maioria, ela é controlada pelas trevas. E nós cristãos, nós que cremos em Deus, somos controlados na totalidade por Cristo. Ou é assim que deveria ser? Quando não é assim, somos adúlteros. Somos aqueles que declaradamente, através das nossas atitudes, nos tornamos inimigos de Deus. Vivemos num país, no nosso Brasil, onde a política, na sua maioria, é suja. E quantos de nós envolvemos na política e cometemos os mesmos atos daqueles que ainda não conheceram a maravilhosa luz e vivem afundados no lamaçal do pecado, nas trevas? Quantos de nós deveríamos ter abandonado a mentira, pois o pai da mentira é o diabo? Mas volta e meia usamos do artifício da mentira para nos beneficiar. Quantos de nós deveríamos abster-se da carne, mas vivemos
a carnalidade na plenitude. Quantos de nós vivemos traindo nossas esposas, nossos maridos? Estou te levando a uma reflexão aqui hoje. Quais práticas eu tenho praticado? Qual tem sido as minhas atitudes? Condizem com aquilo que Cristo me ensinou através da tua palavra? Ou vai totalmente ao contraditório disso? Salmos 1 vai nos dizer que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores, se deter no caminho dos pecadores, mas vai dizer que nós devemos ter o nosso prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar dia e noite. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, vai nos dizer para não nos conformar com este mundo, mas fazer o contrário, renovar todos os dias o nosso pensamento em Cristo, para experimentarmos a maravilhosa vontade dele para nós. A gente vai ver que a palavra vai dizer também que somos novas criaturas. As práticas antigas, elas têm que ser sepultadas, morreram. Saiba você que vive uma vida de pecado, que é este mesmo pecado, no qual Cristo veio a este mundo e verteu teu sangue naquela cruz para vencê-lo, para te dar a graça da salvação. Este mesmo pecado é que desde o início, desde a queda do homem, desde a queda da mulher, causou um abismo, separação entre o homem e Deus. Destituídos estávamos da glória, da presença de Deus. Cristo, através do seu ato na cruz, ao entregar a sua vida ali, dizer tudo está consumado, está pago, e ao ressuscitar ao terceiro dia, venceu o pecado, a morte e o diabo, nos livrando desta escravidão, nos dando a oportunidade de sermos salvos através e mediante dele. Então agora a nossa vida muda, a nossa história muda. Não vivemos na carne, vivemos segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo. As minhas atitudes têm que ser diferentes, não podem serem as mesmas. As minhas práticas são novas. Agora a minha característica, as minhas características, o meu caráter é o caráter de Cristo. O pecado não cabe mais em mim. É óbvio que ainda, como pecador que sou, eu vou vacilar. Mas o que Paulo diz em Romanos 12? Não vos conformeis. Não vos conforme com esse seu ser pecaminoso. Lute contra ele. Vença todos os dias. Busque a santidade. E para finalizar, eu te faço uma pergunta. De fato, o que você quer ser? Amigo ou inimigo de Deus? Qual você entende ser a melhor escolha? O que você entende como melhor? Ser amigo dele ou inimigo dele? É óbvio que talvez aí do outro lado, do lado que você está dessa câmara, talvez você vai dizer: é claro que eu quero ser amigo de Deus. Bom, saiba você, porém, que por mais que você queira ser amigo de Deus, isso só vai se confirmar através das suas práticas. Pelo contrário, você será inimigo de Deus. E você será inimigo de Deus se você viver tais obras da carne, como a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu advirto como antes já os adverti.
aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esses, então, são inimigos de Deus. Agora, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, a partir do versículo 19 até o verso 26. Entendeu agora? Se pratica tais obras da carne, amigo do mundo, inimigo de Deus. Se busca viver o fruto do Espírito e andar pelo Espírito, amigo de Deus, inimigo do sistema de trevas, do sistema mundano. E aí, só te resta uma coisa: herdar o reino de Deus. Um forte abraço, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e medite nisso. Precisamos levar o reino de Deus, as coisas de Deus mais a sério, porque não é tão simples assim. É preciso viver em santidade.